Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos todos reunidos aqui para leitura. Eu não coloquei o texto aqui ainda, que é para ficar gravada a carinha de todo mundo aqui. Que toda vez que a gente faz nosso encontro, fica todas as carinhas pequenininhas, só o texto grande. Agora está aqui as testemunhas do nosso encontro de sexta-feira, Heróis da Resistência, a galera que está se preparando antes do happy hour, já deixando a hour mais happy antes do happy hour, né? Agora vamos compartilhar o texto do Freud. Tá aqui. Deixa eu só ver uma coisa. Eu vou parar e vou compartilhar de novo, que eu não botei para compartilhar som. E daí eu fiquei. Share sound. Não, optimize nada. Pronto. Estamos aqui. Começaremos a parte 3 do texto, que no PDF, né, estamos lendo Mal-Estar na Cultura, né, da edição da Autêntica, é esse daqui, e no nosso PDF a gente está na página 273, a parte 3. E no livro físico nós estamos na página 332, aqui na parte 3. Todos convidados, esse vídeo sai publicado semana que vem no canal Cultura Crítica e Psicanálise. Para quem assiste depois, fica convidado. Eu costumo deixar fixado o link do grupo do WhatsApp. Para quem quiser participar, deixa nos comentários. Para quem quiser participar do grupo e vir aqui no ao vivo, porque no ao vivo é mais gostoso. A gente tem a nossa conversa de coxia, de bastidores, e que a gente faz cantos e encantos mirabolantes. Se vocês quiserem participar, são todos convidados. Sem mais delongas, vamos ao nosso texto. O Mal-Estar na Cultura, parte 3. Nossa investigação sobre a felicidade não nos ensinou até agora muita coisa que já não fosse de conhecimento geral. Mesmo se dermos continuidade a ela, com a pergunta sobre por que ser feliz é tão difícil para os seres humanos, parece que a perspectiva de descobrir algo novo não é muito grande. Já demos a resposta quando mencionamos as três fontes de onde vem o nosso sofrimento: o poder superior da natureza, a fragilidade do nosso próprio corpo e a inadequação dos dispositivos que regulam as relações dos seres humanos entre si, na família, no Estado e na sociedade. No que diz respeito às duas primeiras, nosso julgamento não pode oscilar por muito tempo. Ele nos obriga a reconhecer essas fontes de sofrimento e a nos entregarmos ao inevitável. Nunca dominaremos a natureza completamente. Nosso organismo, ele próprio, uma parte dessa natureza, será sempre uma formação passageira, limitada quanto à adaptação e à realização. Desse reconhecimento não surge nenhum efeito paralisante. Ao contrário, ele indica a direção de nossa atividade, que não podemos acabar com todo o sofrimento, mas ainda assim acabar com alguns e atenuar outros. Disto nos convenceu uma experiência de milhares de anos. De maneira diferente, nos conduzimos em relação à terceira fonte, a social. Esta não queremos absolutamente admitir, não conseguimos compreender, porque os dispositivos criados por nós mesmos não deveriam ser, sobretudo, uma proteção e um benefício para nós todos. No entanto, se pensarmos no quanto fomos mal sucedidos justamente na prevenção contra essa parcela de sofrimento, surge a suspeita de que por trás disso também poderia estar uma parte da natureza invencível, só que dessa vez uma parte de nossa própria constituição psíquica. Ao começarmos a nos ocupar com essa possibilidade, esbarramos em uma afirmação que é tão surpreendente que nela queremos nos deter. Ela enuncia que uma grande parte da culpa por nossa miséria é daquilo que chamamos de nossa cultura. Seríamos muito mais felizes se a abandonássemos e voltássemos a nos encontrar em condições primitivas. Eu considero isso surpreendente, porque, como quer que seja definido o conceito de cultura, está estabelecido que tudo aquilo que tentamos nos proteger da ameaça que provém das fontes do sofrimento pertence justamente à mesma cultura. Por que via, afinal, tantos chegaram a essa postura desconcertante de hostilidade à cultura? Acho que uma insatisfação profunda e de longa duração com o estado cultural vigente preparou o terreno sobre o qual, em seguida,
Em ocasiões históricas determinadas, surgiu uma condenação. Acredito que conheço a última e a penúltima dessas ocasiões. Não sou suficientemente instruído para remontar ao seu encadeamento tão longe na história da espécie humana. Já na vitória do cristianismo sobre as religiões pagãs, deve ter estado envolvido um fator como esse hostil à cultura. Ele estava, na verdade, relacionado à desvalorização da vida terrena, efetuado pela doutrina cristã. A penúltima ocasião se instaurou quando, no progresso das viagens de descobrimento, entrou-se em contato com os povos e tribos primitivos. Em consequência de uma observação insuficiente e de uma concepção equivocada de seus usos e costumes, eles pareciam aos europeus levar uma vida simples, com poucas necessidades, feliz, que para os visitantes culturalmente superiores era inacessível. A experiência posterior corrigiu alguns julgamentos dessa espécie. Em muitos casos, uma medida de facilitação da vida que se devia à generosidade da natureza e à comodidade na satisfação das grandes necessidades foi atribuída equivocadamente à ausência de elaboradas exigências culturais. Esse choque é bem interessante na história, né, no curso de graduação em História, a gente estuda muito essa questão, né, é, por que não dizer, da grande fissura narcísica que foi para o Ocidente a descoberta da América, né? Foi uma coisa terrível, tanto que os povos indígenas são primeiramente chamados de índios, né? Justamente porque o Colombo, né, acreditou ter chegado nas Índias. E assim, quando ele encontrou os povos ali daquela região ali se não me engano, de Cuba e tudo, né? Ele realmente acreditava que quando fala novo mundo para a América, esse novo, ele significa não novo porque foi descoberto agora. Tipo, é o mundo antes do pecado original, é o mundo primeiro. Tanto que o Colombo mandou trazer, se não me engano, tradutor de aramaico, para falar, eles falam outra língua, deve ser a língua lá antiga, lá de Jesus. Então, vou trazer os tradutores porque ele ficou procurando a árvore da maçã. Sabe a árvore da maçã de Adão e Eva? Ele procurou ele mesmo, né? Então foi um choque cultural gigantesco, né? Imaginar que existiam civilizações e civilizações que não é que recusavam, né? Enquanto o muçulmano e o judeu para o cristão era um herege, né? Porque não aceitava Cristo e isso gerava um desespero e um preconceito vertiginoso dos europeus. Com os indígenas, isso dificultou muita coisa. Por quê? Porque eles simplesmente nunca tinham ouvido falar em Cristo. E não estavam nem aí para a Bíblia, coisa nenhuma. E não estava nem aí para nada, assim, não simplesmente não fazia sentido. Então, como assim existe um povo que sequer se opõe à Bíblia? Porque não faz sentido nenhum. Ideias como cristianismo, moral cristã, matrimônio, família cristã branca ocidental, nada disso fazia sentido para os indígenas. Isso gerou assim, não raras vezes você começa a ter primeiro a crença de que os povos indígenas eram espécie de filhos de Adão e Eva que ficaram naquele tempo primordial, e logo que eles começaram a descobrir algumas coisas muito esquisitas, como, por exemplo, os ritos antropofágicos, antropófagos de muitos dos indígenas brasileiros, por exemplo, eles começaram a pintar os povos indígenas como satânicos. E começam a pintar como. Então. Eles não eram anjos, então eles são demônios, né? E a incapacidade do europeu, a miséria do europeu, para não. O software europeu não estava preparado, né? Para o narcisismo europeu não estava preparado para receber a informação de um povo tão diferente, né? De um não, de vários, né? Daí até que eu queria recomendar dois livros muito interessantes. Tem um livro de um historiador chamado Giuseppe Fontana, que tem um livro chamado A Europa, o Espelho do Mundo. É uma coisa assim, que ele conta a história da Europa pelos encontros com outras civilizações, com os bárbaros, com os judeus, com os muçulmanos, com os africanos, com os povos indígenas dos novos continentes, né? E que, como a Europa, o Ocidente europeu se constrói à luz de conflitos culturais constantes, né? Dá bem para pensar naquela coisa de, né, o eu só se constrói diante de um outro, né? Então é bem essa dimensão.
E tem também um livro maravilhoso de um. Eu não sei se ele é linguista, se ele tá entre a linguística, a filosofia, a teoria literária, até em psicanálise eu acho que ele tem textos que dialogam com, que é o Tivetan Todorov, né? Que ele tem um livro sobre a descoberta da América. É isso? Que ele fala do encontro linguístico entre os colonizadores europeus e os colonizadores do Império Azteca. É muito legal. Ele fala sobre Montezuma, como Montezuma recebe o colonizador e tal, né? Vale bem a pena ler o Tzvetan Todorov, tá? Deixa eu ver aqui. E nessa construção, a guerra pela noção do inimigo é essencial. Claro, claro, Edival. O Edival deve conhecer o texto do Todorov, como é que é? América, alguma coisa assim, que ele fala sobre esse encontro da América espanhola, da América, né? É, tanto que o Montezuma, ele recebe o Hernán Cortés, né? Ele acaba reconhecendo no Hernán Cortés uma das figurações do deus da serpente emplumada, o Quetzalcóatl, né? Porque ele diria que o fim do mundo chegaria quando pelo mar chegasse o deus da serpente emplumada. E não é que os desgraçados europeus chegam, cheio de pena, pelo mar, né? Então o Montezuma, imperador azteca, olha pro Hernán Cortés e fala: olha só, Quetzalcóatl, né? Então, e daí o Todorov é muito legal. Se ninguém nunca fez, há que se fazer uma relação entre Todorov e Lacan, porque o Todorov ele vai estudar o processo de colonização pelo jogo de linguagem, porque a colonização vai se dar pela linguagem também, sabe? E é bem legal, né? E é legal isso que o Freud está falando aqui, porque eu acho que é bem nesse lugar mesmo, né? Essa coisa desse choque narcísico com a cultura europeia, né? Bem interessante pensar. Depois eu procuro e mando no grupo lá, se eu achar o nome, o título ou até os livros, se eu encontrar em PDF, vale muito a pena, tá? Do Todorov e do. Deixa eu até anotar para não esquecer, do Todorov e do Fontana, né? Todorov e Fontana, bem legais esses textos. Acho que inclusive dá bem para pensar várias relações da psicanálise com essas coisas, sabe? É isso aí. Continuemos. A última ocasião é particularmente familiar para nós. Ela surgiu quando se ficou conhecendo o mecanismo das neuroses, que ameaçam minar o pouco de felicidade do homem civilizado. Descobriu-se que o ser humano se torna neurótico porque ele não consegue tolerar a quantidade de impedimentos que a sociedade lhe impõe a serviço de seus ideais culturais. E disso foi concluído que, se essas exigências fossem abolidas ou reduzidas, isso significaria um retorno às possibilidades de felicidade. A gente pode lembrar da máxima do Jean-Paul Sartre, quando diz, como é que é? L'enfer c'est l'autre. É isso? O inferno são os outros, né? Meio isso, né? Há mais um fator de decepção a ser acrescentado aqui. Nas últimas gerações, os seres humanos fizeram progressos extraordinários nas ciências naturais e em sua aplicação técnica, fortalecendo seu domínio sobre a natureza de uma maneira antes inimaginável. Os detalhes desses avanços são de conhecimento geral, sendo desnecessário numerá-los. Os humanos orgulham-se dessas conquistas e têm direito a isso. Mas eles acreditam ter percebido que essa possibilidade recém-adquirida de usufruir do espaço e do tempo, essa subjugação das forças da natureza, a realização de um anseio milenar, não elevou a quantidade de satisfação prazerosa que eles esperavam da vida e não os tornou, segundo suas sensações, mais felizes. Nem um pouco, né? Talvez menos felizes, e daí também já recomendo duas leituras que me vieram à telha aqui, né? Sobre essa questão de dominar a natureza não vai resolver. Até porque essa oposição homem-natureza já é um problema no pensamento ocidental, né? É super legal pensar no livro do Ailton Krenak, né? Conversas para Adiar o Fim do Mundo, uma coisa assim, né? É muito legal. O título é sensacional porque é para, como é que é? Não é? É para adiar, né? Ou seja, para pospor, né? Não é para cancelar o fim do mundo, né? O fim do mundo é inevitável, é só para você dar um atrasinho, né? E é muito legal o livro do Krenak. E o livro do psicanalista
Henri Crutzen, né, chamado Ecopsicanálise, tá? Vale bem a pena. E já fazendo merchan, para aqueles que tiverem curiosos sobre o canal Cultura Crítica e Psicanálise, eu fiz um curso de leitura sobre o livro do Crutzen. E tá aqui disponível toda a playlist no canal. Você clica lá e assiste de grátis e na faixa a leitura completa do livro, como a gente está fazendo esse aqui, né? Linha a linha. E comentados e pensados com uma galera super legal, tá bom? Então, fica a dica. Mais feliz. Deveríamos nos contentar em extrair dessa constatação a conclusão de que o poder sobre a natureza não é a única condição para a felicidade das pessoas, assim como não é a única meta dos empenhos culturais, e não deveríamos deduzir daí a ausência de valor dos avanços técnicos para a economia da nossa felicidade. Seria possível objetar. Então, será que não constitui um ganho positivo de prazer, um aumento inequívoco do sentimento de felicidade, se eu puder ouvir quantas vezes quiser a voz de um filho que vive a centenas de quilômetros de distância de mim, se eu puder ter notícia no tempo mais breve possível, após o desembarque do amigo, que ele atravessou bem a longa e difícil viagem? O Freud falava disso, certamente tendo como modelos o telégrafo, né, tendo como modelo o telefone, que não era algo tão comum na casa das pessoas, né? E o correio. Olha só, né? Se o celular, então, ele ia ficar abismado. As pessoas ficaram E é, mais inter- felizes. Não, fala mesmo. e é interessante, Fábio, que ali eles estavam tendo essa percepção imediata, né? Daquele momento. Por exemplo, a possibilidade de pegar um telefone e falar com o filho de uma localidade a uma outra longínqua, né? Então ele ali na Áustria fala com o filho, olha, papai, cheguei na Inglaterra. Aí fala com um amigo que não teria como fazer esse contato, né? Eu acho que ele está enfatizando isso, como a ciência trouxe essa alegria a mais para as Aham. pessoas. E que ainda assim, segundo ele, isso não garante a felicidade, né? Imagina agora, com toda a tecnologia de mídia que a gente tem, né? Todo mundo vendo e ouvindo todo mundo toda hora, e a gente tá aqui afogado em mídia e falando, não, chega. Não quero mais ver todo mundo, né? Será que não significa nada o fato de a medicina ter conseguido diminuir de maneira tão extraordinária a mortalidade dos bebês, o perigo de infecção das mulheres parturientes e até mesmo prolongar por um número considerável de anos a duração média de vida do ser humano na cultura? E a esses benefícios que devemos à tão criticada época dos progressos científicos e técnicos, podemos ainda acrescentar uma longa série, mas aqui a voz da crítica pessimista se faz ouvir e advertir que a maioria dessas satisfações segue o modelo daquele prazer barato anunciado em certa anedota. Sentimos esse prazer quando, em uma fria noite de inverno, esticamos a perna nua para fora da coberta e a recolhemos novamente. Se não existissem ferrovias que superassem as distâncias, o filho nunca teria deixado a cidade paterna e não precisaríamos de telefone para ouvir a sua voz. Se a navegação entre oceanos não tivesse sido estabelecida, meu amigo não teria empreendido a viagem marítima e eu não teria precisado do telégrafo para apaziguar a minha preocupação por ele. De que nos serve a limitação da mortalidade infantil, se é justamente ela que nos impõe a mais extrema moderação na concepção de filhos, de modo que, no conjunto, afinal, não criamos mais filhos do que nas épocas anteriores ao domínio da higiene, mas, ao mesmo tempo, submetemos a nossa vida sexual no casamento a condições difíceis e provavelmente trabalhamos contra a benéfica seleção natural? E, enfim, de que nos serve uma vida longa se ela é lamentável, pobre em alegrias e tão carregada de sofrimento que só podemos saudar a morte como redentor? Pergunta terrível. Foi aquilo que tu falaste, né? Ele vem com uma coisa boa, mas logo depois vem com uma coisa também acompanhando, né? Poucas pessoas Eu sabem acho, ser terríveis como Freud, né? eu acho legal a coisa que ele fala, ele compara com aquela pessoa, aquela alegria da pessoa que bota, que tira numa noite muito fria.
bota o pé para fora da coberta, só para depois, quando estiver morrendo de frio, se cobrir de novo e falar: ai, que delícia, tá quentinho. Eu gosto da metáfora do sapato, né? Que fala, a alegria do sapato apertado é quando a gente tira, né? Eu acho assim que alguns trabalhos, e que bom, não é o caso para mim da psicanálise, né? Mas de muitos dos trabalhos, muitas empresas, muitas relações empregatícias que a gente, em alguns momentos da nossa vida, a gente tem, né? A gente tem certos trabalhos que são que nem sapato apertado, né? Só são bons a hora que termina, né? Quem já teve, já trabalhou em alguma empresa e ficou feliz da vida quando foi demitido, eu tenho esses episódios várias vezes na minha, assim, né? Eu fui professor durante anos e nem todo trabalho de professor é necessariamente ruim, mas alguns são sim. Eu tive experiências muito desagradáveis. Eu me lembro de ser dispensado de um colégio e falar: Meu Deus, que alegria, fui demitido. Nossa, que júbilo. É um pouco essa alegria, né, de se sentir. E é interessante que o Freud aqui ele traz essa ideia de que adianta a vida longa, né, se ela não é bem vivida, né? Daí me faz lembrar daquela questão da vivência e experiência, que é o que traz o filósofo alemão Walter Benjamin, né? Também judeu, né? Do pensamento da escola de Frankfurt. Quem resgata isso para a psicanálise é a psicanalista Maria Rita Kell, né? Ela trabalha a ideia e que, por exemplo, essa é uma das questões da psicanálise, né? Transformar a vivência em experiência, né? O sujeito, quando conta de si, ele transforma as suas vivências em experiências e as experiências nos modificam, né? A vivência é algo comum. Você estava andando de carro, né? Por exemplo, o próprio livro dela, né? O Tempo e o Cão. Ela começa falando de um quase atropelamento quando ela ainda dirigia numa estrada, né? Que ela quase atropela um cachorro. E para ela, ela aquela experiência de o cachorro se safou, mas aquela experiência de quase atropelar e de ter feito mal ao animal e talvez ela mesma ter corrido, né, poder ter sofrido alguma coisa, essa vivência poderia ter sido uma vivência, né? Ah, que chato, ah, que pena, que bom que eu sobrevivi, tá tudo bem. Não, isso se torna um lugar de experiência, de profunda reflexão e de se modificar por isso, né? E a dimensão da riqueza da vida talvez passe por essa dimensão, né? De ter uma vida. Aí a gente retorna àquela frase famosa do Contar do Caligares, né? Que fala: olha, talvez não seja interessante ter uma vida, não seja possível ter uma vida feliz. Óbvio que você tem momentos de felicidade, mas uma vida não seria ela mesma totalmente feliz sempre, né? O que dá para dizer da vida é esperar que ela seja rica. Dá para esperar ter uma vida rica. Uma vida feliz? Não sei, né? E talvez seja essa dimensão, né, que o Freud parece destacar aqui. Fábio, Oi. eu me lembrei também, eu estava lendo o Manifesto Comunista, e o Marx fala parecido com isso que tu estás dizendo, que o Freud está dizendo aí também. Aquela passagem, acho que foi do feudalismo para a indústria, né? Onde, e que isso daí trazia, a princípio, assim, uma ideia de avanço, né? Com a industrialização e tal, mas é que muitas vezes o que acontecia era justamente uma tragédia, porque nesse tempo onde eles estavam ali no feudalismo, com todas as dificuldades, existiam os encontros familiares, os pais eram mais próximos dos filhos, eles tinha aquela coisa campestre, né? E aí quando passa para a industrialização, que seria uma coisa ótima, né, no mundo, os pais deixaram de ver os filhos, as crianças começaram a trabalhar nas fábricas, as mulheres não tiveram mais tempo para criar os filhos. Então tem sempre um lado bom e um lado ruim, né? Levado às últimas consequências, o Durkheim trabalha isso lá no livro dele, lá no Suicídio, né? Que ele fala da anomia, né? Que é o sujeito que sai do espaço urbano e está integrado à sua comunidade. E ele passa a viver na cidade. E a cidade é um lugar de desconexão, de desidentificação. Ele perde, por vezes, laços sociais e culturais importantes.
e ele passa a viver numa vida sem sentido e que ele chama de vida em anomia, né? O que que eu ia falar sobre isso? Sobre Durkheim? Não é. Vou ficar com o conceito de anomia. Tá bom, senão eu vou longe demais. Mas interessante, né? Interessante como o Freud parece que já adianta essas questões aí, né? Parece certo que não nos sentimos bem em nossa cultura atual, mas é muito difícil formarmos para nós um julgamento quanto a si e até que ponto os seres humanos de épocas anteriores se sentiam mais felizes e qual papel tinham nisso as suas condições culturais. Sempre teremos a tendência a aprender a miséria objetivamente, isto é, a nos transportar com as nossas reivindicações e receptividades para aquelas condições, para depois examinar quais ensejos contrários nelas para obtermos sensações de felicidade e de infelicidade. Esse modo de observação, que parece objetivo, porque abstrai as variações da sensibilidade subjetiva, é naturalmente o mais subjetivo possível, na medida em que coloca todas as outras constituições anímicas desconhecidas no lugar da nossa própria constituição. Mas a felicidade é algo inteiramente subjetivo. Ainda que possamos até mesmo recuar com horror diante de certas situações, tais como a dos escravos das galés nas antiguidade, a do camponês da Guerra dos 30 Anos, a da vítima da Santa Inquisição, a do judeu que esperava o pogrom, é-nos impossível, apesar de tudo, colocar-nos no lugar dessas pessoas e intuir as alterações que foram provocadas na recepção das sensações de prazer e de desprazer pelo estado originário de estupor, pela gradual insensibilidade, pela suspensão das expectativas e pelas maneiras mais grosseiras e mais refinadas de narcotização. No caso de uma possibilidade extrema de sofrimento, também são acionados determinados dispositivos anímicos de proteção. Parece-me infecundo levar adiante esse aspecto do problema. Vamos aqui ver no grupo, que eu tenho certeza que tem coisa do Edival aqui, porque eu provoquei, falei Durkheim. Quer ver? Olha lá. Acho que é por aí mesmo. O próprio conceito de coesão, de solidariedade, sim, sim, né? São atravessados, né? Nessa questão, né? Da vida social, né? É tempo de nos ocuparmos com a essência dessa cultura, cujo valor de felicidade é colocado em dúvida. Não exigiremos nenhuma fórmula que expresse essa essência em poucas palavras, enquanto ainda não tivermos aprendido algo de nossa investigação. Basta-nos, portanto, repetir que a palavra cultura, cultur, caracteriza a soma total das realizações e dos dispositivos através dos quais a nossa vida se distancia da de nossos antepassados animais e que servem a duas finalidades: a proteção do ser humano contra a natureza e a regulamentação das relações dos seres humanos entre si. Para entender mais, iremos reunir cada um dos traços de cultura, tal como eles se apresentam nas sociedades humanas. Para isso, iremos nos deixar guiar sem hesitação pelo uso da língua, ou como também dizemos, pela intuição linguística, confiando que dessa maneira estaremos fazendo justiça a conhecimentos interiores que ainda se opõem à expressão em palavras abstratas. Se não me engano, a palavra cultura, ela tem um teórico da literatura, né? o, o Alfredo Bose, que tem um livro chamado A Dialética da Colonização, né? E que ele fala que a palavra cultura vem de colon, né? Que é radical colon, né? Cultura. E que da palavra colon, colonização, né? Então, a colonização, ela é uma violência, mas ela também cria uma cultura, né? Tem uma dialética dessa positividade e negatividade na cultura, né? E dá para pensar uma cultura que nos colonize, né? Toda cultura coloniza, né? Mas também gosto de pensar na ideia da cultura como análogo à ideia de culter, da onde vem a palavra, por exemplo, cutelo, né? Cutelaria, né? Que são facas e coisas do tipo, né? Lâminas, né? Se não me engano, na Eneida, poema de Virgílio, que é um dos poemas fundamentais da cultura latina, né, um dos mais importantes, uma das mais importantes obras literárias do Ocidente, na a Eneida,
conta a tradição de que tem os irmãos lá que fundaram Roma, né? Miticamente, Rômulo e Remo, né? Aqueles menininhos que estão mamando na teta da loba lá na estátua romana, lá. Aqueles dois lá, né? Que é o Rômulo, né? Quando estava traçando os limites da cidade de Roma, ele estava usando um arado. E esse arado recebe o nome de, como é que é? O arado se chamava urbe. E cada lâmina do arado se chamava culter. Daí que urbe é o nome da cidade, porque é feita com esse arado. E o que delimita os limites da cidade são as lâminas do arado, ou seja, culter, a cultura. Então a cultura é aquilo que delimita um povo, nesses termos, né? E delimitar significa identificar, logo, uma situação de conforto. Sim, mas ao mesmo tempo, delimitar significa dizer quem não pertence a ela. Significa também recusa, né? Também controle, também afastamento. A cultura serve para dizer eu sou dessa cultura e serve para dizer para o outro você não é, né? Ou seja, toda cultura também é uma forma de violência, né? O começo é fácil. Reconhecemos como culturais todas as atividades e valores que são úteis ao ser humano, por colocarem a terra a seu serviço, por protegerem-no contra a violência das forças da natureza, etc. Esse lado do que é cultural é o que oferece menos dúvidas. Recuando longe o bastante, os primeiros atos culturais foram a utilização de ferramentas, a domesticação do fogo e a construção de habitações. Talvez cultura seja a grande força por trás daquela pedra que ninguém explica no filme 2001, Uma Odisseia no Espaço, né? Que ela atravessa lá desde os primórdios do ser humano até chegar no computador mais avançado, né? Esse lado do que é cultural é o que oferece menos dúvidas, recuando longe bastante os primeiros atos culturais das habitações. Todos eles, a domesticação do fogo se sobressai como uma realização totalmente extraordinária, sem precedentes. Com os outros, o ser humano avançou por caminhos que, depois disso, ele continua a seguir e para os quais o estímulo é fácil de imaginar. Deixa eu ver aqui. 10, 20, 30 e 6. Aqui. Um material psicanalítico incompleto que não se deixa interpretar com segurança permite, ainda assim, ao menos uma suposição que parece fantástica sobre a origem dessa proeza humana. É como se o ser humano primitivo tivesse o hábito, caso ele encontrasse o fogo, de satisfazer um prazer infantil a ele vinculado, apagando-o com seu jato de urina. Sobre a concepção fálica originária da chama em forma de língua, estirando-se nas alturas, não pode haver nenhuma dúvida de acordo com as lendas existentes. Extinguir o fogo pela micção, a que ainda recorrem as posteriores crianças gigantes, Gulliver em Lilliput e o Gargantua de Rabelais, era, portanto, como um ato sexual com o homem, como a fruição da potência masculina na competição homossexual. Quem primeiro renunciou a esse prazer poupando o fogo, pôde levá-lo embora consigo e colocá-lo a seu serviço. Ao atenuar o fogo de sua própria excitação sexual, ele domesticou a força natural do fogo. Essa grande conquista cultural seria, portanto, a recompensa por uma renúncia pulsional. E além disso, é como se a mulher tivesse sido nomeada guardiã desse fogo, mantido prisioneiro no lar doméstico, porque sua conformação anatômica lhe proíbe ceder a uma tentação de prazer como essa. É notável também a regularidade com que as experiências analíticas testemunham a relação entre a ambição, o fogo e o erotismo ligado à micção. É... Sobre essa questão do controle do fogo, e da importância tecnológica fundamental para as civilizações sobre o controle do fogo, tem um filme antigo interessantíssimo, de um cineasta francês chamado Jean-Jacques Annaud. O Jean-Jacques Annaud é aquele cara que é o diretor que também filmou outro filme não menos importante chamado O Nome da Rosa, né? Com o queridíssimo Sir Sean Connery, né? Se vocês nunca viram O Nome da Rosa, vejam, inclusive leiam o livro que é da autoria do Humberto Eco, que é maravilhoso. Agora, o Guerra do Fogo é interessantíssimo porque é um filme que justamente conta essa história de como os homens primitivos domesticam o fogo e o que
isso importa. Vale bem a pena ver, né? Inclusive, quem participa desse filme é aquele ator que fez o Corcunda, no Nome da Rosa, ele que participa do Guerra do Fogo, e é ele também que depois de muitos anos vai fazer o Hellboy, né? Aquele do História em Quadrinho. Vale bem a pena ver o Guerra do Fogo, tá? Hashtag fica a dica. Fica a dica. Por meio de todas as suas ferramentas, o ser humano aperfeiçoa os seus órgãos, motores, bem como sensoriais, ou remove os obstáculos para seu funcionamento. Os motores colocam à sua disposição forças imensas que ele pode, a exemplo de seus músculos, adequar para a direção que quiser. O navio e o avião fazem com que nem a água nem o ar possam impedir sua locomoção. Com os óculos, ele corrige os defeitos da lente e com o seu olho, da lente em seu olho. Com o telescópio, ele enxerga longínquas distâncias. Com o microscópio, ele supera a fronteira da visibilidade, delimitadas pela estrutura de sua retina. Com a câmera fotográfica, ele criou um instrumento que retém as fugidias impressões visuais, que é o que o disco do gramofone deve lhe fornecer para as impressões sonoras igualmente efêmeras, sendo ambos, no fundo, materialização da capacidade que lhe foi dada para a lembrança a da sua memória. Como vocês podem ver, o Freud aqui cita aparelhos tecnológicos fundamentais, que certamente as novas gerações nunca nem ouviram falar que existiam. Só a galera aqui que, como eu, é tiozão, sabe que essas coisas existiram. E infelizmente o Freud não chegou a viver para ver a maior invenção da humanidade de todos os tempos, com a grande invenção que mudou a história do mundo, né, e que é responsável pelas maiores criações da humanidade, que é a chamada guitarra elétrica, que vai ser inventada apenas em 1950. Freud não estava presente, você vê que, né, faltou aqui dizer que a humanidade evoluiu até a guitarra elétrica. É por isso que os Estados Unidos é um país tão importante. Hoje, como nós sabemos fazer guitarras maravilhosas na China, a gente não precisa dos Estados Unidos mais. Ele já pode ser dispensado por completo. Com a ajuda do telefone, jovens, existia isso, viu? Telefone. Quando você vê alguém fazendo assim, é alguém com mais de 40 anos de idade, né? Telefone, tinha fio. Para que fio? Pois é, tinha fio, né? Com a ajuda do telefone, ele ouve a partir de distâncias que mesmo os contos maravilhosos considerariam inalcançáveis. A escrita foi originariamente a língua daquele que está ausente, a moradia, um substituto do ventre materno, Mutterleib, o primeiro e provavelmente o sempre ainda ansiado alojamento no qual nos encontrávamos seguros e nos sentíamos tão bem. Aliás, sobre o telefone tem uma história talvez completamente irrelevante, mas muito saborosa para nós brasileiros, né? Vocês devem saber que o telefone foi a invenção de um cientista do final do século XIX chamado Graham Bell, se não me engano, né? Daí tinha toda uma questão acústica daí que é o nome de medir o volume de som em decibéis, né? Em decibéis, né? Se não me engano, é por causa do Graham Bell, se não me engano. Agora, o inventor do telefone expôs o telefone na feira de ciência da virada do 19 para o 20. E quem estava presente na Feira de Ciências de Paris, a mesma que botou em pé a Torre Eiffel, aquela feira lá, né? Quem estava presente era Dom Pedro II, nosso imperador à época, que era um homem que adorava ciências e pagava uma espécie de déspota esclarecido, né? Um rei que tinha lá um conhecimento científico e tal. Né? Você vê que nem sempre os líderes brasileiros foram negacionistas, né? Né? Enfim, aí a primeira pessoa a falar com Graham Bell no telefone foi Dom Pedro II. Foi que Graham Bell de um lado falou e do outro lado, à distância, numa caixa, estava Dom Pedro II. E as primeiras palavras que Dom Pedro II falou ao telefone foi: Ora, não é que esta coisa fala mesmo? Estas foram as palavras que fizeram o nascimento do telefone. Completamente inútil, mas faz parte da história brasileira e é interessante, né? No geral, a história, as coisas inúteis da história são uma delícia.
não soa apenas como um conto maravilhoso, mas é diretamente a realização de todos os desejos desses contos. Não, da maioria deles. O que o homem, através de sua ciência e técnica, produziu sobre esta terra, na qual ele surgiu primeiro como um frágil ser animal e na qual cada indivíduo de sua espécie deve ingressar novamente como um lactente desamparado. All inch of nature. Ó polegada da natureza. Todo esse patrimônio ele pode reivindicar como aquisição cultural. Há muito tempo atrás, ele havia formado para si uma representação ideal de onipotência e de onisciência que ele encarnou em seus deuses. Atribuiu a eles tudo aquilo que parecia inalcançável aos seus desejos, o que lhe era proibido. Portanto, podemos dizer que esses deuses eram ideias culturais. Agora, ele se aproximou bastante do alcance desse ideal. Ele próprio quase se tornou um deus. É evidente que apenas da maneira como, de acordo com o julgamento humano geral, os ideais costumam ser alcançados. Não completamente em alguns aspectos, de forma alguma em outros, ou apenas em parte. O ser humano tornou-se uma espécie de Deus protético, por assim dizer, verdadeiramente grandioso, quando emprega todos os seus órgãos auxiliares, mas esses não cresceram com ele e ocasionalmente ainda lhe dão muito trabalho. Eu fico imaginando se aqui não teríamos um ponto de diálogo muito interessante com aquela obra do Paul Preciado. É do Paul Preciado, o Manifesto Ciborgue? Se não me engano, é do Paul Preciado, né? Vale a pena pensar nessa Não, é dimensão. da Donna Haraway. Obrigado. Como é que é? Donna Haraway. Ah, tá. É Dora Holloway. É Holloway, é isso? Eu já ouvi falar o nome, mas Isso. é, né? Que da ideia do manifesto ciborgue, né? Dessa questão do ser humano fundido, né? As suas tecnologias, né? Desse não limite, né? Dos seus próprios corpos. Se a gente pensar no próprio celular, né? Como uma espécie. Tem uma dimensão no celular muito complicada que transforma os nossos celulares em apêndices corpóreos, né? Da gente mesmo, né? Isto posto, existe uma dimensão autoerótica e daí aditiva, e daí o vício, né? Porque o vício tem uma natureza autoerótica, né? O acesso à droga, ao tóxico, é de uma dimensão do autoerotismo. Você satisfaz sua pulsão no uso, né? Desse objeto que se conecta a você mesmo, que parece você mesmo. Nessa lógica, o celular se aproxima dessa lógica aditiva, né? E daí se torna parte do próprio corpo como uma espécie de prótese, né? Daí seja um diálogo interessante com isso que o Freud está trazendo aqui. A esse propósito, ele tem o direito de se consolar com a ideia de que esse desenvolvimento não estará encerrado precisamente com o ano 1930 DC. Tempos distantes irão trazer consigo nossos novos avanços, provavelmente inimagináveis para esse campo da cultura, irão aumentar ainda mais sua semelhança com Deus. Exatamente, o homem está cada dia mais parecido com Deus, ou seja, ele está cada dia mais solitário na sua eternidade, né? No entanto, o interesse de nossa investigação, não queremos esquecer, igualmente, que o ser humano de hoje não se sente feliz com essa semelhança. Olha só, desde 1930, o ser humano não era feliz com tanto avanço tecnológico. E agora, com mais avanço tecnológico ainda, parece que piorou. Alguma coisa está fora da nova ordem mundial, já diria o amigo Caê. Hum. Reconhecemos então que um país possui uma cultura elevada quando descobrimos que nele é cultivado e providenciado de maneira adequada tudo o que serve para a exploração da terra pelo ser humano e para a sua proteção contra as forças da natureza. Portanto, resumindo brevemente, tudo o que lhe é útil. Num país como esse, os rios que ameaçam com inundações teriam seu curso regulado, sua água seria levada através de canais até onde ela é imprescindível. O solo seria trabalhado cuidadosamente e cultivado com vegetação adequada para dar frutos. As riquezas minerais das profundezas seriam extraídas esmeradamente e convertidas em ferramentas e utensílios necessários. Os meios de transporte seriam abundantes, rápidos e seguros. Os animais perigosos seriam exterminados
e a criação de animais domésticos floresceria. Mas nós ainda temos outras exigências a fazer à cultura e esperamos encontrá-las notavelmente realizadas nesses mesmos países. Como que, querendo negar a reivindicação que fizemos primeiro, acolhemos igualmente como cultural aquilo que os seres humanos fazem quando vemos sua preocupação voltar-se também para coisas que não são nada úteis, que antes parecem inúteis, como quando em uma cidade as áreas ajardinadas necessárias, como parques infantis e reservatórios de ar, também tenham canteiros de flores ou quando as janelas das moradias são enfeitadas com vasos de flores. Logo perceberemos que o inútil que esperamos que seja apreciado pela cultura é a beleza. Exigimos que o homem da cultura venere a beleza onde quer que ele a encontre na natureza e que a produza em objetos enquanto o trabalho de suas mãos for capaz. Mas ainda falta muito até que as nossas reivindicações à cultura se esgotem, né? Já diria o colega Titãs, né? A gente não quer só comida, a gente quer comida, diversão e arte. A gente não quer só saída, a gente quer saída para qualquer parte. Diversão e E, balé, como a vida quer. e, Fábio, e também como esse conceito ele é questionável, né? Porque, Total. olha, o cara ele tem a televisão mais bonita, mais avançada, o celular mais de ponta de linha, né? O computador mais avançado e preso dentro de um apartamento, Uhum. né? Né? Enquanto o outro não tem nada, mas ele tem na frente um rio onde ele pode pescar, uma mangueira, um limoeiro, uma goiabeira bonita com um Chico Bento, né? Que com aquela diversão com os amigos do lado, né? É muito subjetivo isso, né? Até que ponto a felicidade está numa coisa e noutra. E cada vez mais as pessoas são menos essa pessoa com liberdade aí, são as pessoas no apartamento, né? Naquela cena que talvez seja uma das cenas mais terríveis, né? Narradas pelo Raul Seixas, né? Eu que não me sento nesse apartamento com a boca escancarada, cheia de dentes, esperando a morte chegar, né? Essa imagem do Raul Seixas é, parece tão paradigmática, né, para a gente pensar o que é a proposta da nossa civilização, né? A nossa civilização contemporânea e chama muita atenção com isso que o Freud, porque o Freud vai falar as coisas imagináveis do futuro. Então, esse imaginável do futuro somos nós, né? O imaginário, o inimaginado somos nós. E assim, nossa, tio Freud, você tem razão, hein? Se tava dando errado em 30, eu vou falar pra você que agora, ah, passados 100 anos dessa data, eu vou falar pra você que não parece que vai dar certo, não. Acho até que piorou. Porra, velho. Piorou muito, né? E daí as pessoas ficam mais isoladas, as pessoas estão mais parecidas com a plantação de corpos, como se fossem baterias de máquinas na Matrix, né, do que pessoas na natureza, integradas em comunidades, identificadas com seus grupos e tal, vivendo relações harmoniosas, né? De algum modo deu errado. E parece que esse dar errado vem se arrastando desde 30, né? Que curioso, né? Né? É muito difícil ler essas coisas do Freud e não ter um certo apego a não vou nem dizer pessimismo, vou dizer um realismo radical. Não é? Interessante, né? Mas ainda falta muito até que as nossas reivindicações da cultura se esgotem. Exigimos ainda ver os signos de limpeza e de ordem. Só podemos pensar mal da cultura de uma cidade do interior inglesa da época de Shakespeare, quando lemos que havia um grande monte de esterco diante da porta de sua casa paterna em Stratford. Ficamos indignados e classificamos de barbárie, que é o oposto de cultural, quando encontramos os caminhos do bosque de Viena repletos de papéis espalhados. Qualquer espécie de sujeira nos parece incompatível com a cultura. Estendemos também ao corpo humano a exigência de limpeza. Ouvimos espantados sobre o mau cheiro que costumava exalar a pessoa do Roi Soleil, o Rei Sol, e balançamos a cabeça quando Isola Bela
é-nos mostrada a minúscula bacia de que se servia Napoleão em seu asseio matinal. Nem ficamos surpresos, na verdade, se alguém chegar a estabelecer o uso do sabão como sendo precisamente um parâmetro cultural. Ocorre o mesmo com a ordem que, tal como a limpeza, tem a ver inteiramente com a obra do ser humano. Né? Esse rei Roi Soleil que ele fala é o rei Sol, que é o Luís XIV, né? E se dizia rei Sol, ele era um rei absolutista, e ele tinha um dizer, né? Uma máxima que ele, né? Ele dizia, né? L'état c'est moi, o Estado sou eu. Ele é chamado de Rei Sol porque ele tinha uma sala no Palácio de Versailles, né? Que inclusive o trono dele era colocado num lugar de um jogo de espelhos de tal forma e ele se levantava antes para se colocar no trono antes do sol nascer, porque o sol quando nascia projetava sua imagem debaixo do trono, de modo que se dizia que até o sol se curvava diante do rei Luís XIV. Seu descendente depois, Luís XVI, vai parar na guilhotina, a gente sabe o que aconteceu, né? É... Interessante, né? É... Olha lá. Olha lá o Edival aqui, nas mensagens. Indico o livro Pureza e Perigo, de Mary Douglas, sobre essa questão da limpeza. Olha só, interessante, né? Esse ideal da higiene é radicalizado até o higienismo, né? Que vai gerar os higienistas, né? E todo um ideal de limpeza que, inclusive, vai motivar até a Primeira Guerra Mundial, né? E o ideal de limpeza nazista, né? Os nazistas, né? O pensamento totalitário nazista tem essa característica, né? De primar pela pureza, pela limpeza, pela higiene, né? Vale lembrar que o Holocausto que acontece, né? E que com muitos dos judeus, mas há que se destacar não só, né? Comunistas, negros, deficientes físicos, ciganos, testemunhas de Jeová, os campos de concentração nazistas eram para todos os tipos de povos que os alemães da época acreditavam que geravam um contágio na cultura e na civilização alemã. Daí que eles eram mortos com venenos, veneno tipo veneno de praga, né? Justamente para limpar a terra, né? Daquilo que eles consideravam raças humanas inferiores, né? É terrível, né? O ideal de construção do extermínio na Alemanha nazista é um ideal de higiene, né? Né? Então é sempre muito importante estar com a orelha em pé quando a gente escuta algumas ideologias falando de limpeza, falando de pureza, né? É sempre bom sempre estar atento a essas dimensões identitárias, porque e não estou falando aqui de movimento LGBT, não, não isso, mas vamos lembrar que os movimentos fascistas e nazistas que hoje voltam a povoar o imaginário do europeu, nunca saíram por completo, mas estão ganhando força novamente, infelizmente, têm por trás de si ideais de identidade e pureza. Né? A anexação da Áustria na Segunda Guerra Mundial, o Anschluss, se dá justamente pela união da suposta raça ariana, que seria a raça pura. Óbvio que isso não existe, não tem raça pura, raça humana só tem uma, que tem a diferença de diferentes povos, de aparência e tal, e cultura, né? Mas enfim, ideais de higiene passam por aí, né? Só lembrar, o Edival falando aqui, só lembrar do Trump dizendo que os imigrantes sujavam o sangue dos Estados Unidos. Sim, olha só, interessante que o Edival trouxe, né? Agora, agorinha, recentemente, alguns dias atrás, né? Nós estamos agora no dia 19 de setembro. Alguns dias atrás, o presidente Trump resolveu criminalizar o movimento antifascista. Assim, olha, como é que chama um grupo de pessoas que se opõe radicalmente aos antifascistas? São os fascistas.
né? Como é que chama a pessoa que se opõe radicalmente ao antis-nazistas, né? Então, nazista. Que nome a gente dá para a pessoa que apoia o nazismo? A gente chama de nazista, né? Como é que chama? A gente chama as pessoas que apoiam os fascistas. A gente chama de fascistas, né? Não, não tem outro modo de dizer, né? É importante nomear as coisas, né? E o presidente Trump, ele preenche um formulário de, assim, mas você está dizendo que ele é nazi-fascista? Não, eu não tô, mas ele diz várias vezes que ele é, né? Assim como também quero lembrar que várias vezes o movimento bolsonarista no Brasil fez apito de cachorro, né, deixando linguagem codificada para supremacistas brancos. E gostaria de lembrar que a moda de presidente, de grande líder de nação, fazer motociata era uma prática do líder fascista americano que era o Mussolini, né? Então tá na moda, é uma pena estar na moda, deveria nunca mais voltar, mas existem pessoas que gostam, né? Então, quando a gente vê esses ideais de limpeza que o Freud está falando aqui, né? Essa dimensão obsessiva da limpeza, quando está na cultura, ela por vezes mostra coisas que estão além de uma neurose obsessiva, mas por vezes uma neurose fascista. Talvez, né? Talvez um tipo de recalcamento, de ressentimento que gera uma modalidade de neurose que não é bem uma neurose obsessiva, é muito mais uma neurose fascista mesmo. Ocorre o mesmo com a ordem que, tal como a limpeza, tem a ver inteiramente com a obra do ser humano. Mas, ao mesmo tempo que não devemos esperar encontrar limpeza na natureza, a ordem, ao contrário, foi copiada da natureza. A observação das grandes regularidades astronômicas deu ao ser humano não apenas o exemplo, mas também os primeiros pontos de referência para a introdução da ordem em sua vida. A ordem é uma espécie de compulsão à repetição, que, por um dispositivo estabelecido de uma vez por todas, decide quando, onde e como algo tem de ser feito, de modo que, em cada caso idêntico, hesitações e oscilações são poupadas. O benefício da ordem é inteiramente inegável. Ele possibilita ao ser humano a melhor utilização do espaço e do tempo, ao mesmo tempo que preserva suas forças psíquicas. Teríamos o direito de esperar que ele se estabelecesse desde o início e sem coerção na atividade humana, e podemos nos admirar que esse não seja o caso, que o ser humano, ao contrário, dê mostras de uma inclinação natural para a negligência, a irregularidade e a falta de confiabilidade em relação ao seu trabalho, e só com muito esforço ele possa ser educado para imitar os exemplos celestes. Beleza, limpeza e ordem ocupam, evidentemente, uma posição especial entre as exigências da cultura. Ninguém irá afirmar que elas seriam tão importantes para a vida quanto o domínio das forças da natureza e de outros fatores que ainda iremos conhecer. E, ainda assim, ninguém irá querer de bom grado dispensá-las como se fossem coisas secundárias. Que a cultura não seja concebida apenas para o que é útil, e é o que mostra o exemplo da beleza, que não queremos que falte entre os interesses da cultura. A utilidade da ordem é bastante evidente. No caso da limpeza, temos de considerar que ela também é exigida pela higiene, e podemos supor que esse contexto não era de todo estranho ao ser humano, mesmo antes da época da prevenção científica das doenças. Mas a utilidade não nos explica esse empenho inteiramente. Precisa haver outra coisa em jogo. Mas não imaginamos poder caracterizar melhor a cultura por nenhum outro traço que através da valorização e do cultivo das mais elevadas atividades psíquicas, das realizações intelectuais, científicas e artísticas, do papel de liderança concedido às ideias na vida dos seres humanos. Aqui eu entendo que ele vai começar a navegar, né? Pelas questões dessa estrutura da disciplina e esse limite perigoso, né, de que sim, o ser humano precisa de ordem, sim, o ser humano precisa de higiene, sim, o ser humano precisa de disciplina, mas por vezes o cultivo exasperado desse tipo de padrão, desse tipo de repetição, quando se torna mortífera numa compulsão à repetição, nós temos o desenvolvimento de uma neurose.
nos sujeitos, nos indivíduos. Mas, aí eu estou me adiantando, quando a gente vai para essa direção, pensando em dinâmicas populacionais, a gente começa a organizar tipos de. Quando essa estrutura neurótica se dá em termos populacionais, e daí eu estou pensando dessa maneira, parece que é aí que a gente vai encontrar os fenômenos de identificação de massa e que, dentre eles, nós podemos considerar, por exemplo, pensamentos de extrema direita que são extremamente deletérios, como o nazismo e fascismo. Obviamente, esse tipo de lugar que ele está caminhando aqui nos convida para o próximo texto que leremos ainda, que é o Psicologia das Massas e Análise do Eu. Deixa eu ver a nota aqui no grupo, Benjamin. Ah, o Benja vai precisar sair um pouquinho. Maravilha, Benja, valeu. Então eu acho que ficamos por aqui hoje, né? A gente para na página 281. Será que eu consigo encontrar no físico? Ah, deixa eu ver. Mas não imaginamos. Deixa eu ver se eu vou achar aqui. Vou conseguir bater o olho de antemão e encontrar? Achei. Mas né, então, no livro físico, nós ficamos na página 343. 343. Então, no PDF, nós paramos na página 281 e no físico, nós vamos na página 343. Ah, Vivi, tá. Maravilha. Então, para aqui o compartilhamento. Próxima sexta-feira continuamos daqui. Gente, muito obrigado pela paciência e pela participação e pelos comentários e pela alegria sexta-feira. Abraços, até semana que vem. Valeu demais. Abraço.